né? A gente é livre, a gente não é livre, a gente é responsável pelo aquilo que a gente bota desculpa do que acontece com outras coisas. Quer dizer, o que a gente fez da nossa vida, o que fizeram da nossa vida e o que a gente vai fazer com isso agora. Então eu abro aí para vocês quererem conversar aí comigo, com o professor. Uma pessoa que não fala, não anda, não ouve, não enxerga, não sente, não tem nenhum sentido e não consegue se locomover, ela mesmo assim é livre? Eu acho que se alguém não tem sentidos, ela é um morto-vivo. Não é um indivíduo daí, segundo Sartre? Não sei, porque daí eu tô respondendo por mim. Um espírito livre? Seria indivíduo só, daí no caso a pessoa não estaria elencada como indivíduo. Não, ele é um indivíduo. Eu não tenho dúvidas que um indivíduo é um indivíduo. Sim. O problema é que você me levantou uma questão de um cara que não tem sentidos. Sim, e não consegue, sei lá, se locomover, porque até sem sentidos ele consegue, tem a escolha de se locomover. Então, mas se o cara não... Ah, estado vegetativo, a pessoa até pensa, mas está em estado vegetativo. Às vezes só enxerga e mexe o olho, sei lá. Ela não é responsável por ela. Não é livre. Não é livre. Não é livre. Professor, sim. As crianças que moram na favela, que saem por aí, de repente, delinquência, você vê nesse sentido? Eles não escolheram. Elas não descobriram o que estão fazendo dela ainda. Elas estão condenadas a serem livres porque elas foram jogadas no mundo e não pediram para nascer. Mas elas não descobriram o que fizeram da vida delas. Elas não pediram para nascer na favela. Nem todo mundo que nasce na favela é bandido, né? Nem todo mundo que nasce na favela é bandido, porque tem consciência que pode fazer escolhas diferentes. Mas se ele escolhesse, ele queria ficar com o pai, com a mãe, com o sonho, Não, às vezes o certo pra ele não é isso. Sim, se eu faço... É claro. Sem essa participação. Claro que depende da criação, com certeza. Se o bandido... Ele é livre para fazer isso? Claro. Se o governo fazer tanto impedinho, sou obrigado a ir para a escola, senão isso aí, ó. Mão de obra qualificada. Na sua opinião, você não acredita que a liberdade, esse ser livre, não está condicionado a um ato limitado, talvez? Limitado? Porque ele tem um limite. Que limite seria esse? Talvez seja aquilo que está em volta dele, né? Talvez uma coisa social. Porque você tem uma liberdade, tá? Você tem uma liberdade. Mas até onde vai essa liberdade dele? Essa é a questão. Até onde a consciência dele for. Ele arca com as consequências, né? Ele arca com as consequências da escolha que ele faz. Depende. Mas será que essas escolhas não são, conforme você está dizendo, mas será que essas escolhas já não são delimitadas pelo meio? São delimitadas pelo meio. Então, ele não pode ser exatamente o que ele quer ser, mas ele pode só escolher. Então, é a mesma coisa de uma enquete. Você tem 3 alternativas, você pode escolher entre as 3. Não, mas porque não seria uma falácia. Ele pode escolher não escolher. Mas se ele não escolhe... Não é o terceiro excluído. Ele pode escolher não escolher. Ele pode escolher não fazer parte daquilo. O Sartre, ele não foi só um filósofo, ele foi um literato. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e recusou. Ele escreveu um livro chamado A Idade da Razão. A Idade da Razão é uma novela que vai falar das angústias que o homem sente durante a sua vida, fazendo suas escolhas e tal. E ele só começa a sentir essa angústia a partir do momento que ele tem consciência. Quando a gente estava estudando Spinoza, me lembrou muito isso aqui. Foi até por isso que eu fiquei com vontade de fazer uma aula sobre Sartre. Para aquele negócio do homem ser afetado e ter a necessidade e não sei o quê, eu penso que a liberdade do cara tá ligada com a consciência. Quando ele alcança essa idade da razão, eu não sei dizer, eu não sou pedagogo, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, sei lá, os caras que definem a idade para o cara aprender. Essa ideia do Kant,
pensou? Afinal, o que é esclarecimento? O que é pensar por conta própria? Eu penso que a modernidade tá ligada com o iluminismo, né? Com esse negócio da razão vai libertar o homem. Não sei dizer. Algumas perguntas aí? Ninguém? Ninguém quer falar? Inventa outra aula, hein? Ninguém quer dar um depoimento? O que vocês fizeram das suas vidas? Agora, o que fizeram da minha? O que fizeram da sua vida? O que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu pensei agora de uma coisa muito social, né? Eu pensei no mundo que deixaram pra mim, o que eu vou fazer com o mundo, marcamente isso. Bom, então eu finalizo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me abordar por aí nos corredores.